Infelizmente perdemos uma grande lenda do boxe no Brasil. O grande campeão e tão querido Maguila nos deixou aos 66 anos, nesta quinta-feira, 24 de outubro. Nesse vídeo, fizemos uma homenagem especial e também vamos registrar alguns detalhes bastante comentados, como a atitude da esposa no velório do Maguila. Ela revelou como foram os últimos momentos de Maguila e o último pedido dele em vida que deixou todos comovidos. É a partir de agora, aqui no Notícias Hoje. A relação de Maguila com a sua esposa Irani Pinheiro foi marcada por muito amor, resiliência e dedicação até os últimos dias da vida do ex-pugilista. Irani começou a se relacionar com o Maguila ainda jovem, quando ele estava no auge da carreira. Apesar das críticas e acusações de que estaria interessada apenas na fama do atleta, Irani sempre demonstrou como seu amor era verdadeiro. Ela esteve ao lado de Maguila por décadas, enfrentando os desafios de uma vida pública e, mais tarde, as dificuldades em lidar com a doença do marido. Quando Maguila foi diagnosticado com a encefalopatia traumática crônica, a ETC, Irani optou por não se afastar, mas em se dedicar ainda mais a cuidar dele. Ela sabia que a condição era irreversível, uma doença que trazia sintomas agressivos e surtos psicóticos, como ocorre com muitos pacientes que enfrentam doenças neurodegenerativas. Para ela, o amor que sentiu por Maguila e a sua fé em Deus foram forças essenciais para lidar com essa fase tão delicada. O cuidado não vem da gente, vem de Deus, diz Irani, destacando a importância da espiritualidade para enfrentar os momentos mais difíceis. Ela lidava com dificuldade para controlar as crises do marido, que incluíam surtos psicóticos e momentos de agressividade. Irani demonstrou uma paciência e compreensão que estão além das forças humanas. Ela entendeu que o comportamento do marido era o resultado da doença, e isso foi o seu grande motivo para continuar ao lado dele, enfrentando dificuldades de cabeça erguida. Ficaria mais fácil separar, mas estive ao lado dele na fase mais difícil. Decidi cuidar, explicou ela, reafirmando que o seu compromisso é muito além das promessas do casamento. Nos últimos dias, a esposa de Maguila se manteve ao seu lado até o momento da sua partida. O ex-lutador faleceu nesta quinta-feira, 24 de outubro, aos 66 anos de idade, devido a complicações da demência pugilística, uma doença causada por traumas repetitivos na cabeça que afetaram muitos boxeadores. A esposa confirmou sua morte em uma entrevista e lembrou os bons e os maus momentos que viveram juntos, reconhecendo que, apesar das adversidades, sempre sentiram ali a presença de Deus em suas vidas. Ela acompanhou Maguila até o fim e guarda em paz a certeza de que fez o melhor que pôde por ele. Mesmo com a dor de cabeça, ela se sente tranquila, pois cuidava de Maguila com muito amor e dedicação até o seu último momento, honrando o compromisso de estar ao lado dele em todos os altos e baixos. Eu não dormiria em paz se eu não tivesse cuidado dele, mas eu estou em paz porque eu fiz o meu melhor, disse ela. A morte de Maguila deixa uma lacuna no esporte brasileiro e na vida daqueles que o acompanharam, mas a sua história de amor com a Irani e a coragem com que enfrentaram juntos os desafios da doença permanecem como um exemplo de devoção e compaixão. Ela, com toda a sua força, ainda tomou uma atitude de cuidar da despedida do marido. Irani decidiu que o velório de Maguila será aberto ao público para que os seus admiradores possam se despedir e prestar as suas últimas homenagens. O corpo de Maguila já está sendo velado em uma cerimônia aberta ao público nesta sexta-feira, 25 de outubro, na Assembleia Legislativa de São Paulo, na zona sul da capital paulista. O velório será encerrado por volta do meio-dia. E o Maguila, apesar das dificuldades que passava nos últimos tempos por causa da doença, também teve um gesto comovente com o seu último pedido. O lutador decidiu mostrar o seu lado humano e surpreendeu ao revelar o seu desejo. Maguila pediu que seu cérebro fosse estudado em prol da ciência, para a descoberta de novos procedimentos para o tratamento de sua doença em outras pessoas. Foi uma atitude bastante comovente e admirável. Além da esposa, Maguila também deixou 3 filhos, o Edmilson Lima dos Santos, Adenilson Lima dos Santos e o Adilson Rodrigues Júnior. A viúva de Maguila
tem demonstrado muita força mesmo após a morte do marido, cuidando de todos os detalhes da despedida e inclusive falando pessoalmente com a imprensa. Nascido em Aracaju, no Sergipe, em 1958, José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, foi uma verdadeira lenda do boxe brasileiro. Ele cresceu em meio a muitas dificuldades, mas desde cedo se encantou pelo boxe, inspirado por grandes nomes como Éder Joffre e Muhammad Ali. Na juventude, mudou-se para São Paulo em busca de melhores oportunidades, onde trabalhou na construção civil e treinou boxe em suas horas vagas. O seu jeito carismático e seu talento inquestionável rapidamente se tornaram populares. Maguila começou a sua carreira profissional em 1983 e se consagrou logo um grande campeão, ficando até o ano 2000. Foram 85 lutas oficiais, com 77 vitórias, 61 delas por nocaute, 7 derrotas e um empate. Ao longo desses 17 anos, ele conquistou títulos importantes, como campeão brasileiro, sul-americano, das Américas e até mundial, mesmo que por uma federação secundária. No auge, o pugilista enfrentou lendas internacionais, como Evander Holyfield e George Foreman, dois dos maiores nomes do boxe mundial. A sua personalidade cativante era uma de suas marcas que o aproximava do público. Em uma de suas frases mais conhecidas, ele dizia o seguinte: a gente tem que chegar lá em cima tranquilo. Se a gente estiver nervoso, apanha. Se não tiver, apanha também. Então tem que ficar tranquilo para brigar. A sua trajetória desenvolveu uma geração de pugilistas, como o Popó e o Robson Conceição, que viam nele a força do nordestino, que apesar das dificuldades, mantinha acesa a chama da esperança. Infelizmente, as décadas de luta tiveram um custo alto para Maguila. Em 2010, ele foi diagnosticado com Alzheimer, mas depois o quadro foi identificado como encefalopatia traumática crônica, a ETC, uma doença degenerativa causada por repetidos golpes na cabeça. Ao longo dos anos, Maguila passou por vários tratamentos e enfrentou uma dura batalha contra as limitações da doença. Foi em 2018 que ele decidiu que após a sua morte, doaria o seu cérebro para pesquisas científicas, contribuindo para o avanço da medicina, assim como fez o seu ídolo Éder Joffre, que também sofria da mesma condição. Essa decisão foi um grande ato de generosidade e um legado para o estudo da encefalopatia traumática crônica, que afeta não apenas pugilistas, mas também atletas de outras modalidades que envolvem golpes repetidos na cabeça. Para além dos tratamentos médicos, Maguila encontrou apoio em sua família e nos amigos mais próximos. A sua esposa foi uma figura essencial nessa jornada, estando ao seu lado em todos os momentos, tanto nos dias de glória quanto também nas dificuldades impostas pela doença. Esse apoio dela foi fundamental para que ele enfrentasse os anos finais com dignidade e serenidade. Nos últimos anos, Maguila vivia em Itu, no interior de São Paulo, onde recebeu cuidados paliativos e tratamentos como o uso do canabidiol, uma alternativa que ajudava a aliviar alguns sintomas. Mesmo com as limitações, ele continuou a inspirar aqueles ao seu redor com a sua resiliência e o seu humor característico. A figura importante do ringue deu lugar a um homem mais fragilizado, mas cuja coragem e essência jamais deixou de lado. Maguila será sempre lembrado não só pelas suas conquistas no boxe, mas também pelo impacto positivo que gerou na vida de muitos brasileiros, sendo uma inspiração. A sua luta pessoal contra a doença, a determinação de seguir em frente e o compromisso com as futuras gerações fazem dele um verdadeiro herói. Maguila deixa um exemplo de que, assim como no boxe, a vida exige muita garra e coragem para realizar os sonhos e seguir em frente. Com a sua partida, o Brasil se despede de um dos maiores ícones do esporte. O legado de Maguila é eterno. Que ele possa descansar em paz. Aos familiares, amigos e fãs, deixamos registrados aqui os nossos sinceros sentimentos.